Hello, boa tarde, boa noite, né? Em alguns lugares aí já é quase que boa noite, aqui ainda é boa tarde, ainda tá clarinho aqui o sol do dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa semana de live, dessa nossa conexão. E hoje eu vou trazer um tema muito assim relevante para todos nós, para todas as pessoas. A espiritualidade para empreender com sucesso na vida e nos negócios. E eu vou contar para vocês o quanto é importante e o quanto que é impactante a gente focar no desenvolvimento dessa área da nossa vida, tá? Isso aí a espiritualidade é um dos pilares que nós temos que trabalhar para que a nossa vida, ela ande em harmonia, que ela consiga prosperar. E muitas vezes a gente investindo em um pilar, ele impulsiona todos os outros pilares, ele faz com que a nossa vida vá realmente para frente, e é isso que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Deixa eu só colocar um comentário aqui para mim fixar o comentário com o tema da live. Fixei os comentários. E você que está chegando aqui agora no nosso Instagram, se fizer sentido para você, compartilhe essa live. Compartilhe, clique no botãozinho aqui embaixo, compartilhe com outras pessoas, que com certeza esse tema vai fazer muito sentido para muitas pessoas. E para relatar tudo isso, eu vou trazer um pouco da minha história para você, vou contar, trazer a importância disso, mas eu gosto muito de fazer a exemplificação através dos meus fatos, né? A minha vivência, a minha história de vida, e eu tenho certeza que isso vai engrandecer muito, muito, muito aí a vida de vocês. Pelo menos vocês vão começar a refletir, pensar e ver a importância disso. E quem sabe, né? Eu ajudo você a investir nessa área da tua vida, nesse pilar muito importante. Olá, Ives, tudo bom? Faz tanto tempo que eu não vejo o Ives Ley. Um amigo muito querido do coração mesmo, uma pessoa que eu tenho muito carinho. E vamos lá, gente. Então, qual é a importância, né, da espiritualidade hoje na nossa vida? Se você me fizer essa pergunta, me trazer essa reflexão, eu respondo para você que é toda. Para mim, é todo o sentido, toda a importância, né? E eu acredito muito que seja o princípio da nossa sustentação, né? Então eu defendo muito, eu trago aqui as minhas ideias, aquilo que eu defendo, aquilo que eu, né, acredito que exatamente é essa abordagem que eu trago para vocês aqui. E durante toda a minha jornada de vida, quem já me acompanha aí por mais tempo, né, sabe aí dos que eu sempre trago as minhas referências, eu conto todas as minhas adversidades, todos os tombos que eu levei no decorrer da minha vida, todas as vezes que eu consegui levantar e a forma como que eu levantei. E esse pilar da espiritualidade, olha, eu já ia falar da inteligência emocional, já falei, gente, já falei da inteligência emocional. É que essas coisas para mim andam muito junto, muito casada, e é o que transformou de fato a minha vida. Então, o que eu quero trazer para vocês? Dentro desse olhar, né, da importância de você estar desenvolvendo tudo que a gente vem falando durante a semana, e eu coloquei esse pilar da espiritualidade porque eu não posso omitir algo que transformou a minha vida. Que na verdade, resgatar a minha espiritualidade foi a mola propulsora, né, que fizesse com que eu saísse do fundo do poço. Então, durante alguns anos da minha vida, eu me afastei completamente desse universo, né? Eu coloquei a minha espiritualidade de lado, porque eu não tinha tempo, eu tinha outras prioridades. Porque, na verdade, quando a gente não quer uma coisa, a gente arruma desculpa, a gente tem outras prioridades, a gente traz outras coisas para a nossa vida, e algumas coisas que são menos importantes, que não deveriam, pelo menos esse pilar, ele é essencial, a gente acaba colocando de lado. E aí eu lembro bem que o princípio de tudo era que eu não tinha tempo, que eu tinha que me dedicar, eu tinha os filhos pequenos, né? Olha só, e eles acabavam, né? E eles continuaram frequentando a nossa casa de oração e eu me afastei porque eu não tinha tempo. E eu tinha outros motivos também, mas o fato em si, que eu não quero entrar muito na questão da religião, mas sim da questão da espiritualidade, tá, gente?
Então, quando eu trago essa abordagem aqui, eu vou falar espiritualidade, eu não estou falando de religião, mas estou falando de um pilar que é muito importante da nossa vida, que a espiritualidade, ela é o quê? É aquilo que você crê. Eu não sei o que você crê, eu não sei, né? Cada um aí tem uma forma de expressar isso daí, cada um tem uma forma de buscar se conectar com aquela força maior. Eu falo muito isso, que a espiritualidade é aquela força maior que você acredita, é aquilo que você se apega, que realmente faz você caminhar naquele momento. E normalmente a gente busca isso nos momentos mais difíceis, né, da nossa vida. A gente espera, às vezes, as coisas ficarem muito ruins, para que a gente lembrar desse lado, dessa área da nossa vida muito importante. Então, durante alguns anos da minha vida, eu me afastei completamente, né, desse universo da espiritualidade, e eu achava que estava tudo bem, né? A gente sempre acha que está tudo bem, a gente acha que vai. E foi durante um processo que eu fiquei afastada eu deixei esse pilar da minha vida guardadinho lá, coloquei ele lá num cantinho, deixei por praticamente uns 10 anos, e esses 10 anos foram os 10 anos que eu passei um processo depressivo. Então eu tive aí 10 anos da minha existência, da minha vida, foram imersos dentro de um processo depressivo, né? E junto com esse processo depressivo, existiu o que é a síndrome do pânico. Então, durante 3 anos, os 3 últimos anos dessa depressão, eu apresentei a síndrome do pânico e ainda tinha a síndrome do transtorno, da ansiedade. Eu tinha ainda a síndrome do transtorno da ansiedade. Então, juntar a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, olha só, cada um desses já é algo terrível na nossa vida. Agora você imagina você juntar essas 3 coisas, né? E foi nesse processo, tá? Desse processo da depressão, que a minha empresa inclusive veio à falência, né? E aí juntou tudo. Mas hoje eu consigo fazer uma reflexão do que de fato levou a esse processo depressivo. Foi o quê? Quando eu me vi incapaz, tá, de salvar aquela empresa que estava caminhando para uma falência de fato mesmo. Porque algumas vezes na vida a gente não quer enxergar, às vezes a gente vê, mas finge que não vê, né? E outras vezes a gente não quer ver o que está de fato acontecendo. E quando isso acontece, é uma mentira para nós mesmos, né? A gente cria ali uma mentira, uma fantasia na nossa cabeça. E quando a gente tem que de fato se ver frente a frente com aquilo de fato acontecendo, né? Com tudo aquilo existindo de fato na nossa vida, aí a gente vem a frustração. Né? E dessa frustração, se você não sabe trabalhar essas emoções que vêm, se você não consegue canalizar isso de uma forma muito assertiva, você trabalhar isso daí, ela evolui para algo. No meu caso, evoluiu para depressão, né? Então, eu fiquei ali naquele processo depressivo por 10 anos, tá, gente? Foram 10 anos roubados da minha vida. E aí eu passei a trabalhar de dentro da minha casa, porque eu nunca consegui ficar sem trabalhar. Então era uma luta. Eu chamava muito dos meus inimigos invisíveis, porque eram coisas que só eu via, sentia, e nem sempre quem está ao nosso redor, as pessoas que convivem, amigos, familiares, que não passam, que nunca passaram por isso, tende a falar que é frescura, né? Aquelas piadinhas assim, vai carpir um quintal que passa. Então, isso é muito sério, isso é muito complicado, tá? E aí, cada brincadeirinha dessa, cada coisinha vem, só traz o quê? Alimenta um sentimento na pessoa que tá passando por esse processo depressivo do quê? De incapacidade, né? De impotência, né? De baixa autoestima. E aí, vai. E aí, aonde que entrou a espiritualidade nesse contexto, né? Então, eu sou uma empreendedora nata, né? Eu empreendo a minha vida inteira, desde os meus 16 anos de idade. Hoje eu tenho 44, então, assim, de toda essa minha jornada que eu comecei a trabalhar desde os 16, apenas 2 momentos da minha vida eu trabalhei de carteira assinada, eu trabalhei de CLT, mas foram, assim... um período foi de 1 mês, o outro 3 ou 6 meses, né? Então, isso aí, então eu nunca consegui, né, ficar ali e trabalhar para os outros e tal, então eu sempre empreendi. Então, eu tinha 2 filhos pequenos, eu tinha que me sustentar, pagar aluguel, a casa, a comida, tudo. Então, durante toda essa jornada desses 10 anos, passando pela síndrome do pânico, pela depressão e o transtorno da ansiedade, mesmo assim, eu ainda era provedora do lar, né? Eu conseguia
prover ali o lar, é o que chamava a atenção da minha psiquiatra. Ela falava: Andréia, não sei como que você ainda passando por tudo isso, você consegue dar conta do recado. Mas a gente tem que dar conta do recado. Mas eu cheguei a um momento, quem me acompanha sabe da minha história, sabe disso. Chegou um momento que eu cheguei literalmente no fundo do poço, e eu falo que ainda cavei mais um pouquinho e fiquei lá, me acomodei naquele fundo do poço, né? Só que isso, gente, é uma dor, começa a doer a alma, né? Porque nós, seres humanos, nenhum de nós nascemos para viver nessa condição infeliz. Porque uma pessoa que vive dentro de uma depressão, uma pessoa que vive nesse processo, né, que tem a sua psique toda alterada, né, e ela luta contra aquilo, mas parece que algo é muito mais forte do que ela. E eu me arrepio assim só de lembrar do que eu vivi durante aqueles anos, tudo que eu passei. Eu não consigo nem imaginar. Assim, eu acho que o medo de voltar a ter é tão grande que eu não tenho, né? Que eu fico me policiando. E eu, graças a Deus, isso já tem mais de 10 anos na minha vida. Nem sei quantos anos exatos, mas já se passaram mais, deve ser uns 12, 13 anos, né? E graças a Deus eu vivi coisas muito piores do que aquilo que me levou à depressão, né? E graças a Deus isso não retornou na minha vida. E por que eu, Andréia, acredito muito que isso, eu consegui passar por outras adversidades, por outros momentos difíceis na minha vida, sem eu voltar a ter o episódio da depressão? Porque uma pessoa que vive uma depressão, se alguém aí que tá me ouvindo, né, tem depressão, já esteve depressão, sabe que às vezes, né, pequenas coisas, né, que são os gatilhos que a gente tem, então a gente vivencia situações similares, parecidas, que trazem, né, acionam aqueles gatilhos, então aquilo pode vir à tona tudo novamente. Mas quando eu estava lá, no fundinho do poço, né, onde eu cavei mais um pouquinho, entrei, me acomodei lá, eu me recordei da onde, né, eu falava assim, eu preciso sair. Eu tinha vergonha dos meus filhos de estar naquela condição, eu tinha muita vergonha. Eu sempre, assim, a minha vida inteira, eu sempre pensei que o que eu sempre carreguei comigo tipo, o que meus filhos vão pensar de mim, né, na idade adulta? O que os meus filhos vão falar sobre mim para os meus netos, né, para os meus bisnetos? Que histórias que eles vão estar contando de mim? Eu sempre tive essa preocupação. Eu nunca me preocupei com o que os outros acham de mim, a sociedade, né, tipo, aqui na internet. Eu nunca tive problema de vir aqui fazer as lives, se eu tô agradando, se eu não tô. Eu nunca tive esse tipo de problema. Mas eu sempre tive em relação aos meus filhos, o que eles vão pensar de mim. Então eu sempre quis mostrar o meu melhor, né? Eu nunca tentei ser alguém que eu não seja, não, tá, gente? Mas a minha autenticidade mostrando sempre o quê? O meu melhor. Eu sempre quis isso. Então eu sentia vergonha daquela condição que eu tinha de estar naquele estado que eu me encontrava de depressão, né? E aí chegou aquele momento quando, né? Porque a gente vai deixando as coisas acontecer enquanto tá doendo, tá? Mas tá pouco. Mas na hora que dói muito, quando aquela dor, ela vai lá na alma mesmo, sabe? Quando ela chega aquele momento ali de dor mesmo, doeu o suficiente, aí a gente tende o quê? A sair desse estado. A gente tende o quê? A andar para frente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu estava lá acomodada naquele fundo do poço, onde eu cheguei, onde eu cavei mais um pouquinho para ficar, né? E aí eu comecei a refletir, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso sair dessa condição, eu preciso sair da onde eu estou. Como que eu faço isso? E aí eu me recordei de Deus. Eu me recordei da minha espiritualidade. Eu me recordei do que aonde estava a minha maior força. E a minha maior força sempre foi o quê? No meu lado espiritual. Desde os meus 7 anos de idade, eu me apegava na minha espiritualidade para que eu pudesse conduzir a minha vida, passar por todas as adversidades. Eu tive uma infância bem complicada, meu pai era alcoólatra. Hoje a minha mãe veio aqui em casa e a gente conversou muito sobre isso também, desses episódios. Ela tem muito trauma dessa época também. Então, gente, eu não tive uma infância fácil. Então, desde cedo, eu tive que trabalhar tanto as minhas habilidades emocionais, né? E sempre ali trabalhando a minha espiritualidade, sempre conectada com Deus. Então, só que aí a gente casa, às vezes a vida tá boa demais, né? E a gente esquece
né? A gente às vezes está naquela fase da vida das vacas gordas e aí a gente esquece de Deus, a gente deixa a igreja, a religião, não sei qual que é a religião de vocês, né? A gente vai deixando essas coisas pro lado, afinal de contas tá tudo bom, né? A gente só lembra às vezes de Deus, a gente só lembra de exercer a nossa espiritualidade quando as coisas estão pegando, né? E eu posso falar isso porque eu era assim, eu fui uma pessoa assim, né? Então naquele momento que tava tudo bem, aí eu me afastei. Só que aí eu cheguei no fundo do poço. E para mim sair de lá, eu me perguntei qual era a minha maior força, né? E a minha maior força era a espiritualidade. E o que eu precisava fazer para me resgatar a minha espiritualidade? Essas foram as minhas perguntas. Quais era a minha maior força? Aonde que era a minha sustentação como pessoa? E aí eu enxerguei a minha espiritualidade. Tá, e o que eu preciso fazer para que eu possa me elevar espiritualmente, que eu possa me reconectar com esse pilar da minha vida, né? E aí foi a partir desse momento que as coisas na minha vida começaram a ganhar um outro sentido. E eu consegui, em muito pouco tempo, inclusive sair da depressão, sair da síndrome do pânico. Nunca mais tive crises de ansiedade como aquelas, né? A gente tem a ansiedade normal. Falar que eu não sinto ansiedade, eu ia estar mentindo aqui pra vocês. Mas a ansiedade que eu tenho hoje é aquela ansiedade normal de qualquer pessoa. Às vezes, né, um evento que vai acontecer, te dá aquele friozinho na barriga, algo que você tá buscando. E por quê? Porque quando a outra ansiedade começa a me rondar, hoje eu sou mais esperta do que ela. Quando ela começa a vir, eu já paro tudo e me questiono. Falo assim, por que eu tô pensando assim? Por que eu tô ficando ansiosa? Por que a minha respiração tá mudando? Por que a frequência cardíaca tá mudando? E logo eu consigo, de fato, identificar o que tá acontecendo e trabalhar essa emoção, trabalhar esses pensamentos, tá? Que dispararam essa ansiedade. Gente, tudo funciona com gatilhos, um pensamento, algo que aconteceu, às vezes uma fala de alguém que falou alguma coisa ficou te incomodando e você não souber digerir aquilo vai te levar para um estado de ansiedade, né? E quem sofre de ansiedade sabe exatamente do que eu tô falando, né? Como que isso, às vezes a gente pega aquela coisinha desse tamanhozinho que o outro falou e começa a remoer. Isso causa danos para quem? Para nós mesmos, porque o outro às vezes nem lembra mais do que ele te falou, ele até esqueceu que ele, né, foi indelicado com você, mas você não, você traz aquilo para sua existência, para o seu universo e você começa a alimentar aquilo. Por isso eu defendo tanto a tese da gestão emocional, da nossa capacidade de gerenciar nossas emoções, porque aí, gente, se eu consigo gerenciar minha emoção de forma efetiva e mais do que gerenciar as emoções, eu aprendo, eu desenvolvo a habilidade de gerar emoções positivas, eu consigo gerar reações químicas no meu organismo. Olha a capacidade de controle do nosso corpo, né? Eu posso de diversas formas, né, produzir vários hormônios, eu posso estimular isso que o meu organismo produza, que eleve através de pensamentos, atitudes, né, comportamentos, atividade física, alimentos. Eu tenho 1000 maneiras aí de fazer com que o meu organismo se equilibre. E aí, só que eu só consegui começar a ter clareza sobre tudo isso a partir do momento que eu me reconectei com a minha espiritualidade. Mas André, o que veio através da sua dessa reconexão da sua espiritualidade? Como que isso te ajudou a de fato mudar a sua vida e voltar, né, a empreender com sucesso na sua vida? Então, gente, não é um processo fácil, tá? Eu não venho aqui falar para você que nada do que eu trago para vocês é fácil, tá, gente? Porque não é fácil, é uma jornada, né? E a gente tem que estar disposto a passar pela dor da transformação. Eu falo muito sobre isso. Quando a gente busca essa transformação de vida, a gente busca essa clareza sobre quem nós somos de verdade, de fato, como seres, né? Como ser humano e ser espiritual. Quando a gente começa a fazer essa busca, é uma verdadeira reforma íntima. E a gente acaba, né, nesse processo, tendo que mexer em várias feridas, né? Então não é fácil. Mas é melhor ir lá e tocar naquela ferida e curar e deixar só a cicatriz dela do que eu deixar aquela ferida aberta, né? Me machucando por toda a minha existência. Olha que é diferente. Não é melhor doer, né? E aí você vai lá, né? Cura, mas vai ficar a cicatriz? Vai, mas ela tá curada, né? Porque uma ferida aberta, ela dói muito mais.
Então, dentro desse processo do desenvolvimento da minha espiritualidade, desse resgate da espiritualidade, o que eu desenvolvi mais? André, o que mais que você desenvolveu? O meu lado humano, a gratidão, uma mentalidade abundante, uma mentalidade próspera. A minha fé hoje é uma fé inabalável, né? E o entendimento do nosso contexto dentro do mundo, você passa a enxergar o universo, né? A tua vida, o seu papel desse mundo de uma outra forma. Você desenvolve a sua empatia. Gente, são ganhos, são tão ganhos, tão assim, fundamentais, né? E eles são em todas as áreas da nossa vida. Você acaba olhando para um filho com mais ternura, né? Porque às vezes você é uma pessoa muito rígida, muito brava. Você ama o teu filho, mas a forma de você lidar com ele, de repente, é uma forma mais áspera, porque é da sua natureza. Mas dentro desse processo, quando a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade, a gente vai se tornando outra pessoa, né? Na verdade, a gente não vai se tornando outra pessoa, a gente vai se reconectando com a nossa essência, com o ser que nós somos de verdade. E isso, para mim, ele é muito importante. Então, todo o meu trabalho, meu estudo, eu falo muito sobre isso, a gente se reconectar com o ser que nós somos, né? Porque eu acredito nisso, tá, gente? Não sei o que você acredita, mas o que eu acredito, que nós viemos para esse mundo, que Deus nos mandou para cá, com muitas habilidades, com muitas competências, né? Com muita coisa boa, com muitos talentos, para que a gente exerça alguma missão, algo. Ninguém veio aqui de graça passear, tá? E isso aqui a gente, a partir do momento que a nossa consciência passa a existir, ela passa o quê? A sofrer muitas influências. Então, lá na nossa infância, nós já vemos o quê? Com essa influência sobre as crenças, sobre costumes, crenças culturais, traumas, muitos traumas. Quem que não traz traumas da infância? Quem que teve uma infância linda e maravilhosa? Todos nós, por mais que você cuide, que você zele do seu filho, uma hora você descobre que teve algo lá atrás que impactou, que causou algum trauma para aquela pessoa, né? Às vezes eu mesma passei por isso. Eu tinha um olhar assim tão cuidadoso com os meus filhos que eu não deixava eles sozinhos nem com os tios. Olha como que eu sou, como que eu era, né? E às vezes depois, na idade adulta, você começa a descobrir, né? E eles começam a falar de coisas que aconteceram lá no passado e que você nunca imaginou que aquilo pudesse existir, que aquilo pudesse de fato ter acontecido na vida dos seus filhos. Então, isso vai resultando o quê? No ser que a gente vai se tornando. Ou seja, eu nasci, vamos fazer uma analogia assim, ó. Eu nasci um ser puro, tá? Não puro de pureza divina, né? Porque isso aí foi só Jesus. Mas eu nasci, né, uma pessoa, né, assim, ó, prontinho, ó, você vai, né, eu nasci com o meu pacotinho. Só que aí, o que acontece? Vai entrando na nossa mente. E aonde, gente? Na nossa mente subconsciente, lá no inconsciente, aonde a gente não tem percepção do que está lá dentro. E aí, ao longo da vida, ao longo da nossa jornada, a gente começa a reproduzir comportamentos que vão, muitas vezes, ao contrário daquilo que a gente pensa, o que a gente deseja, e a gente não tem esse entendimento. Então, quando eu vou exercer a minha espiritualidade, eu consigo me reconectar comigo mesmo. E esse exercer da nossa espiritualidade tem de diversas formas. E uma delas é a oração. Uma oração, ela pode se tornar uma meditação. Mas você não quer fazer uma oração, mas uma meditação te eleva espiritualmente. Você começa a se reconectar com o ser que você é. E isso te traz uma expansão de consciência, uma expansão. A expansão de consciência faz você ver, enxergar as coisas de uma forma que você talvez não enxergava e você não entendia. E quando a gente traz isso tudo, gente, são ganhos que a gente começa a ter o quê? Para a nossa vida pessoal, na nossa família, no nosso lidar com as pessoas, com o nosso marido, com a nossa esposa, né? Com os nossos filhos, com os pais, com parentes, pessoas que convivem com a gente. E se eu trago esse olhar, imagina toda essa revolução para dentro do meu empreendimento, do meu negócio, para a minha vida profissional. Quantas pessoas sofrem porque elas não conseguem prosperar, né? Profissionalmente, elas não conseguem prosperar o quê? Financeiramente, e elas não entendem de muitas razões por que elas chegam naquela condição, por que as coisas não acontecem, né? E aí
É muito engraçado isso, que muitas vezes a pessoa ainda acaba culpando Deus por essa condição, por ela não conseguir chegar lá, dela não conseguir realizar aquilo que ela deseja, ou seja, eu quero algo, mas eu não consigo fazer esse algo, né? E quando eu trabalho a minha espiritualidade, eu começo a exercer o quê? A minha fé, eu começo a lapidar a minha fé. Né? A fé, a crença em algo, porque isso é muito importante. Se eu não acredito, se eu não tenho esperança, se eu não acho, né? Se eu não consigo passar para minha cabeça que as coisas vão melhorar, se eu não tenho fé que vai melhorar, eu posso fazer o que eu quiser, ela não vai dar certo, porque na minha mente, né? A minha crença, o que eu vibro, o que eu atraio para mim, o que não vai dar certo. Então, essa, para mim, dos grandes, André, qual que é o maior benefício de todos quando eu vou trabalhar esse pilar da minha vida, a espiritualidade? É a fé, é o ganho da fé, né? De uma fé lúcida, tá, gente? Porque a gente também tem mania de ter uma fé, que é aquela fé assim, né? Eu vou pedir tudo a Deus e eu não vou fazer nada, né? E o milagre vai acontecer na minha vida. Tem muitas pessoas que vivem nesse universo, à espera de um milagre, né? Não, eu tenho tanta fé em Deus que Ele vai me conceder, né? Um ótimo emprego, que eu vou ganhar tantos mil por mês e fica lá. Não estuda, não se relaciona, não investe na sua vida intelectual, né? Não tem bons relacionamentos, não se apresenta, não vai atrás de uma vaga de emprego à altura daquilo que está buscando, mas ela acredita que Deus vai mandar, alguém vai descobrir ela lá dentro da casa dela e vai oferecer aquela vaga para ela, sem ela aparecer. Tem gente que acredita nisso, né? E tudo bem, se é a sua crença, mas eu tenho certeza que se você entrar em movimento, se você ter essa fé, se você acreditar, se você se elevar, né, espiritualmente, você começar a vibrar de uma forma positiva e você modificar as suas ações, se tornar uma pessoa grata, se tornar uma pessoa recíproca, uma pessoa que olha para o outro ser humano como você e se torna o quê? Né? Amar o outro como a si mesmo. Quando a gente começa a exercer isso, né, que foi o que Jesus deixou pra gente, as coisas da nossa vida, elas se transformam, gente. Não tem como não se transformar, não tem como as coisas não acontecerem na nossa vida quando a gente começa a se elevar de uma forma muito lúcida, tá? Quando eu falo, eu trago essa lucidez da espiritualidade, da fé, porque a gente encontra muitas aberrações, né? Muitas formas das pessoas trazerem essa abordagem hoje com outras pretensões, né? E acabam, né? Por que as pessoas entram nesse processo de manipulação da fé? Porque elas estão buscando algo de uma forma fácil. Ninguém quer fazer a jornada difícil. Aquele negócio, todo mundo quer uma barriga de tanquinho, mas ninguém quer fazer o que é preciso para conquistar aquela barriga de tanquinho. Todo mundo quer prosperar no seu negócio, mas muito pouco está disposto de fato a trabalhar, se dedicar e depositar 100% da sua energia para fazer aquilo acontecer. Então, muitas vezes eu não tenho a força necessária, né? Eu tenho a vontade, mas Andréia, eu não consigo, que é o que eu mais ouço. Andréia, eu não consigo. Deixa eu dar uma olhadinha na hora, gente, que daqui a pouco eu começo a minha mentoria e o pessoal vai estar me esperando. Então, como é que eu consigo fazer essa abordagem, essa transformação em mim? Se eu luto, se eu tento, se eu busco, eu não consigo. O primeiro fator é você querer uma tomada de decisão. Eu decido transformar a minha vida, eu decido mudar a minha vida. Você tem que ter o quê? Um fator de decisão, tá? Eu sempre falo isso, tudo é decisão na nossa vida. Se eu decidir algo e eu trabalhar que eu vou me dedicar àquilo até o fim, as coisas vão transformar na tua vida. Tá? E aí a questão de você ter boa vontade e de você realmente querer, porque a partir do momento que eu tenho boa vontade, inclusive comigo mesmo, em razão de algo, isso vai prosperar na minha vida, eu vou dar conta, né? Então, às vezes você pode aí estar desesperançoso dentro do seu negócio, desmotivado, tá? Tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. E eu vim aqui trazer essa mensagem, trazer essa deixa para vocês aqui, de você realmente parar um pouco, analisar esse pilar importante da sua vida, da sua espiritualidade. Faça uma reflexão, o quanto você tem trabalhado, o quanto você tem se dedicado, o quanto os seus pensamentos estão elevados, né? Um indicativo, olha só, um indicativo para você saber
Como que está a sua espiritualidade? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? Qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Dá uma nota de 0 a 10. Qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Né? E aí você vai... Esse é um termômetro, porque você vai conseguir saber qual é a qualidade da sua espiritualidade, qual é a qualidade da sua fé. Você faz essa pergunta, né? Reflete sobre isso. E eu tenho certeza que se você elevar a sua espiritualidade, você vai conseguir desenvolver muitas outras habilidades que estão ali, rodeadas, né? E necessitam desse equilíbrio, né? Uma delas é você conseguir enxergar as coisas de forma positiva, de forma otimista, né? Eu não tô falando de você ficar vislumbrado, né? Porque a pessoa vislumbrada, ela não enxerga de fato aquilo que ela tem que fazer, a real situação das coisas. Mas eu trago essa clareza de vocês terem essa parte da sua vida trabalhada, né? Mas com equilíbrio, sempre ali com o seu racional, com o seu emocional em equilíbrio, né? E ver as coisas de outra perspectiva, né? Às vezes você está precisando disso, ter um olhar diferenciado. E a gente vai modificando alguns hábitos que a gente tem. Eu trabalho muito sobre o não julgamento, né? Da gente não fazer julgamento das outras pessoas. Quando você vai trabalhar a sua espiritualidade, é muito mais fácil você atingir essa meta de suspender o julgamento das pessoas, né? Você começa a se tornar uma pessoa empática, né? Porque eu paro de julgar, eu passo a ouvir o outro e querer ajudar, ser solidária, tenho compaixão, consigo demonstrar o meu amor, a minha preocupação por aquela pessoa, né? Porque às vezes a gente não consegue demonstrar amor nem pelas pessoas que a gente ama. Olha como isso é dolorido, né? E por que a gente tem todas essas travas? Por que a gente tem tudo isso dentro de nós? Isso foi gerado em algum momento da sua vida, mas você não é obrigado, você não tem que viver o resto da sua vida passando por isso. Você não precisa disso. Você pode muito bem se libertar de tudo isso, se reconectando o quê? Com a sua essência, com o ser que você nasceu para ser, né? Quando a gente fala assim, eu vou me tornar quem eu nasci para ser, não é que a gente vai se tornar, a gente vai se reconectar com nós mesmos, né? A gente vai se reencontrar com aquele ser que a gente nasceu para ser, que está aí, né? Às vezes, muitas vezes aí gritando, né? Para poder sair, para poder vir para fora. E aí a gente sufoca, né? Com essas emoções ruins, não é emoções ruins, tá, gente? Emoções negativas, tá? Porque nenhuma emoção é ruim, mas ela se torna negativa a partir do momento que às vezes você não consegue, né, canalizar aquelas emoções de uma forma muito mais assertiva. Você não consegue solucionar aquilo. Você pega e varre a sujeirinha para debaixo do tapete e você deixa lá. Mas uma hora isso vem à tona e aí acontece algum fato, né? E aquilo tá lá dentro guardado, ele não foi, né, eliminado. E aí, às vezes, algo acontece no decorrer da sua jornada, da tua vida, e aquilo, bum, vem pra fora e explode, né? E fala assim, nossa, eu sempre fui uma pessoa calma, ou de repente eu saí de mim, né? Eu explodi, eu fiz aquilo que eu não queria, né? E quando a gente trabalha tanto a nossa inteligência emocional e a nossa, né, inteligência espiritual, a gente começa a desenvolver esse olhar diferente, a gente começa o quê? Parar para pensar antes da gente agir. Então, olha a tua vida, como que a tua vida está hoje, como que o seu negócio, o seu empreendimento está, né? Muitas vezes você pode estar querendo começar a empreender, não ter coragem, não tem coragem de dar o primeiro passo, só vê as coisas de uma forma muito negativa, de uma forma muito ruim. Começa a pensar, faz essa escala, né? Faz essa medição, né? De qual que é de 0 a 10, como está a sua espiritualidade. Aí como que eu vou saber disso? É só olhar aí a qualidade dos seus pensamentos. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? E aí, a partir desse aí, você vai conseguir saber o que você tem que investir e não. Porque a minha vida, eu só consegui sair de 10 anos de depressão, eu só consegui prosperar na minha vida profissional e na minha vida pessoal, tá? A partir do momento que eu resolvi me reconectar comigo mesmo, através da minha espiritualidade, através do eu sou, que é a presença de Deus dentro de mim, tudo se transformou na minha vida, tudo veio de uma outra forma diferente. André, o mundo mudou? Não, o mundo não mudou. Talvez ainda tenha ficado um pouco mais difícil,
mas o que mudou foi o meu olhar sobre o mundo. O que mudou foi o meu olhar sobre as adversidades. Se vocês perceberem, eu não falo um problema, a palavra problema, eu não falo, eu passei por muitos problemas, não. Eu passei por muitos desafios. E a partir do momento que eu fui superando esses desafios, eu fui me tornando uma vencedora. E hoje eu me coloco não como uma mulher guerreira, batalhadora, mas eu sou uma mulher vencedora. Porque eu mudei o meu olhar sobre as coisas, sobre o mundo. Eu consegui trazer isso para o meu universo. E quando você entende que aquilo que você está passando não é um problema, é ali um desafio, é uma adversidade, que você tem capaz de passar por aquilo de uma forma muito plena, né? Ai, André, como que eu vou passar por um problema de uma forma plena? É essa tranquilidade, é essa sensatez que a gente consegue através do que? Desse pilar muito importante da nossa vida, que é a espiritualidade. Não estou falando que você não vai ficar triste, eu não vou falar não estou falando que não vai doer, porque dói, né? Mas é a forma como que você lidar com tudo isso, é a forma como você percebe tudo isso. E isso, gente, faz toda a diferença em qualquer área da nossa vida. Então, não é só na vida pessoal, não é só na vida profissional, é na vida financeira, é na vida intelectual, é no nosso emocional, é nos nossos relacionamentos em geral, interpessoal, relacionamento com nossos colegas de trabalho, com o nosso time, com os nossos funcionários, né? Em todas, olha, se eu vou enumerar aqui as 12 áreas da nossa vida, todas elas são impactadas de forma direta, não é nem diretamente não, é de forma direta a partir da elevação desse pilar. Então, se você me perguntasse hoje, falasse, Andréia, todos os pilares da minha vida aqui estão com nota 0, nota 1, nota 2, e gente, olha, acredite, tem muitas pessoas que fazem a roda da vida e colocam exatamente essa nota 2, nota 0, nota 1, né, de 0 a 10, quanto que tá na tua vida? As pessoas colocam lá embaixo. Mas aí, se você me perguntasse hoje, André, tá tudo na minha vida tá zerado, por onde que eu começo? Elevando a sua espiritualidade. Você pode ter certeza que você vai ter sustentação o suficiente para os outros pilares da sua vida, tá ok? Gente, eu vou ter que encerrar a live agora, né? A gente já vai começar a nossa mentoria. Deixar um forte abraço para vocês que passaram por aqui. Vocês que chegaram aqui no final, é só clicar aqui depois no IGTV, assistir. Vou deixar salva aqui essa live para vocês. Compartilhe se fez sentido para vocês com outras pessoas e tragam essa reflexão para a tua vida, né? Faça essa observação que vale, olha a dica, vale muito a pena você investir na evolução aí desse pilar da tua vida que é a espiritualidade. Um forte abraço, gratidão pela presença de todos.